Olá e bem-vindos ao programa Na Estante. Eu sou a Dulce Neves e vou te levar para uma jornada incrível num gostoso bate-papo musical e literário. O meu convidado de hoje é um músico nacional, virtuosíssimo, celebrado pela crítica internacional. Então você já sabe, se aconchegue aí, porque a gente já está no ar. Eu espero você. Meu entrevistado de hoje é um entusiasta da arte e da educação. Ele acredita que realmente a arte é capaz de transformar o mundo. Gerente adjunto do Sesc de Ribeirão Preto, eu tenho a honra e a alegria de receber aqui Lucas Carbonera Molina. Isso, deixa minha mãe bastante feliz. Deixa sua mãe bem feliz com esse Carbonera, né? né? Porque eu só uso Molina na vida profissional, né? Então, no pessoal ela sempre fala, você tá abdicando do seu sobrenome bonito, né, e tudo. E eu, como defensora, né, da questão da maternidade, Lucas Carbonera Molina. Bem-vindo, que alegria receber você aqui. Obrigado, viu, pela disponibilidade de abrir um pouco dessa sua agenda do Sesc, que é muito lotada, né, Lucas? Pois é. Tem um pouco disso, né? Acho que quando você fez o convite, fiquei pensando quem é a pessoa Lucas, pessoa física, e qual é a pessoa Lucas dentro do CNPJ. Quem é o Lucas Carbonera Molina ou o Lucas do Sesc? O Lucas do Sesc. Porque é assim, né? Na minha agenda mesmo, no telefone, Lucas do Sesc. É o sobrenome clássico aí para quem trabalha no Sesc. A gente carrega a instituição, mas carrega com orgulho, né? Com uma instituição orgulho, que... É uma grande grife, né? Lucas, e como foi revisitar a estante da sua vida? Escolher 3 itens, que na verdade você trouxe mais, porque ele fez uma curadoria, lógico, né? Maravilhosa por sinal. Mas como foi escolher esses itens dentre tantos que fazem parte aí da sua memória, que, né, constrói ainda a sua história? Fiquei pensando em coisas que me motivam ou que conseguem me desconectar do mundo do trabalho também, né? Mas é que tem uma mistura de itens que ficam na minha mesa do trabalho ou na estante e na minha estante de casa, diversos cômodos. Acho que cada uma delas traz uma referência específica sobre o momento da vida. Tenho a sensação que agora aos 36 eu já vivi algumas vidas diferentes. Sei que a gente é jovem, a gente vai viver muitas coisas, né? Mas tenho a sensação de ter vivido muitas vidas diferentes. Estou aqui em Ribeirão há quase 5 anos, então tentei também fazer um recorte muito específico para esse período que estou em Ribeirão, que é o que me representa talvez agora mais nesse final desse período, né? Desse período que a gente está retratando. Sim. E 36 anos é muito jovem ainda, mas com essa velocidade que a vida adquiriu aí nos últimos 10 anos, a gente vive 20 anos em 10, né? Completamente, assim. Essa semana a gente estava revisitando algumas questões, inclusive de trabalho, e eu fui ver que eu vou fazer 14 anos de Sesc. E eu pensava, meu Deus, quando eu entrei... Muito novinho! Eu queria ficar 1 ou 2 anos para fazer um pé de meia e ir embora. E aí, né, fiquei, né? Tô aí há 14 anos, troquei de cidade. Crescendo, né, gente? Tá num processo evolutivo. Sim. Ô, Lucas, nós vamos, assim, o livro, claro, você trouxe 3 livros, mas eu sei o que vai nortear a gente é o João Ubaldo Ribeiro. Sim, com certeza. Não é? João Ubaldo. O Playmobil, gente, essa linha de brinquedo, né, maravilhosa, e o Lucas tem um Playmobil que é um palhaço. Sim. Esse Playmobil que é um palhaço, claro que você vai me contar o que ele significa para você. Mas você coleciona miniaturas ou não? Eu tenho muitas... Na verdade, muitas eu coleciono coleções você tem, na verdade. Belos variados. Não tenho muitos Playmobils, mas tenho ali recortes curatoriais especificamente para peças, né? Sou uma pessoa que adora viajar e trazer coisas de viagem. Então eu tenho muitas coisinhas e nunca é uma lembrança... Fui a tal lugar, que eu acho interessante, né? As pessoas gostam e tá tudo certo. Mas também tem coisas muito específicas de cada lugar que me representam, assim. Então, vou fazendo um pouco também dessa curadoria em viagens. O Playmobil é uma delas que eu também trouxe de fora, mas trouxe num momento muito específico da minha vida. Com significado Com um significado muito maior, específico, né? assim, né? Então, mas eu tenho muitas coisinhas pequenas. E aí fui descobrindo que quando você guarda coisas pequenas, você consegue guardar mais coisas. Se você guarda coisas muito grandes, não tem espaço para tudo. Olha só, eu tenho coisinhas pequenas aqui, ó, e com significados muito importantes, porque eram dos meus filhos, eram as coleções dos meus filhos com eles crianças. Então, essa primeira de bichinhos era do meu filho mais velho, do Estevão. Esses 2 aqui, ó, ninjas, do meu filho caçula, você olha como muda de uma geração para outra. E atrás,
as bonequinhas de Bariloche da minha filha. Né? Então, assim, eu sou apaixonada por miniaturas. Quando eles quiseram se desfazer, Você guardou. Agora fica pra mim, porque realmente gosto bastante. Eu me arrependo de ter deixado algumas coisas da infância ter ido embora, sabe? Naquele momento que você vai pra faculdade, meio Toy Story, a mãe fala, junta tudo numa caixa, vamos doar uma parte. Eu doei coisas que eu acho que hoje eu adoraria ter pra pôr em instantes e me acompanhar. Acho que conta um pouco da gente quem é também, né? Sempre falo que visitar a casa de alguém diz muito sobre a outra pessoa. Com certeza. Então, se eu entro na sua casa, Com obviamente certeza. vou fazer uma leitura de quem você é a partir dos elementos que você tem ali na curadoria da sua casa, né? Com toda certeza, é isso mesmo. É aquilo que está na nossa estante. Sim, né? Na total. estante da vida, né, gente? Em cima de um balcão, até a escolha de um quadro, né, Total, Lucas? total. Eu não vivo sem. Eu podia ter trazido quadros, mas aí eu achei que era um pouco demais também. Ó, e o terceiro item, que vai nortear nosso bate-papo, você tem um Brenan, né? Eu tenho um Brenan. Muitas pessoas têm Brenans, né? Mas esse Brenan, ele é especial ele é porque ele tem especial. uma numeração mais antiga, né? Ele é produzido há mais tempo, né? Então é de uma linha anterior, ele tem uma assinatura específica por conta disso. E que vai fazer com que você nos conte da sua experiência, da sua relação com o Nordeste também. Conta um pouco. E com a arte, né? Acho que com a arte como né? um Sem completo, dúvida. assim, né? Acho que ao entender o Brenan, eu entendi muita coisa da minha própria vida, da minha paixão pelo que eu faço, por aquilo que eu acredito. E acho que isso tem um pouco nessa peça. Vamos começar por onde? Vamos começar. A gente pode começar pelo Playmobil. Você Pelo deu destaque no Playmobil, Playmobil. né? Olha só, gente, que demais. Não, e é um Playmobil músico, Palhaço músico. né? Um saxofonista, um palhaço músico. É isso. Isso tem a ver com o início da sua vida no universo artístico, porque você começou no circo. Sim. Bom, tem a Assim, ver em algumas etapas. Em algumas etapas. Eu, na adolescência, eu sou filho de família tradicional evangélica, então religiosos numa linha específica, né? E na escola, quando eu estava na época ali de 13, 14 anos, eu estava no grupo de teatro da igreja. E aí teve um curso específico de circo lá na escola de Diadema, que é uma escola popular, na onde a região onde eu morava. E eu fui me aproximar disso e achei que isso ia ser só uma experiência ou um experimento artístico daquele momento pontual. Então fiz 2 anos de circo, sei cuspir fogo, andar de perna de pau, fazer malabares. Mesmo? Tem algumas destrezas, faz muito tempo que eu não treino, obviamente, antes de subir numa perna de pau eu Sim, vou garantir mas, que é como andar de bicicleta, né? Vou subir e não vou cair, mas especificamente. E passou um Mas hiato. você, aquela perna de pau, aquela bem alta. Alta, uns 2 metros. Porque eu aprendi a andar de perna de pau. Aprendi, acho que eu não sei mais, mas era aquela Abaixo. abaixinha, né? Você vai trocando, né? O truque é o mesmo, mas você tem que... É outro equilíbrio, né? Te exige uma outra... E acho que quanto mais velho você fica, também a sua proporção do corpo muda, né? Então eu, adolescente, era muito magro e retinho, assim. Hoje eu já sou meio capenga, meio torto. Lucas. Então acho que com a perna de pau tem que ter um truque. E aí achei que ia ser pontual essa minha visita ao circo. Fiquei 2 anos, depois fui fazer faculdade. Quando eu entrei para trabalhar no Sesc, eu entrei como educador ambiental, é o cargo, agente de educação ambiental. Eu sou apaixonado por plantas, né? Eu sou apaixonado por tudo que esse universo do ambiente. Mas com 2 anos, 1 ano e meio, descobriram que eu tinha essa habilidade com o circo. E aí me colocaram para cuidar de circo no Sesc. Cuidava de uma unidade específica, de Interlagos. E depois disso, a minha carreira evoluiu muito dentro das artes cênicas. Então eu fui me aprofundando, fiz intercâmbios fora do país, fui cuidar de festivais internacionais nessa linha, né? Eu assinei 3 festivais, fui expandindo. E aí, numa das minhas viagens, logo na primeira viagem que eu fui para circo, eu passei numa loja que era uma coleção de Playmobils antigos. Esse Playmobil, nem sei se tem linha dele que vende hoje. Maravilhoso. E acabei adquirindo, pensando que aquilo podia ser só um tempo da minha vida. E eu acho que ele norteou muito da minha carreira interna no Sesc. E acho que norteia a minha vida como um todo, assim. O circo tem uma coisa muito específica na dramaturgia, né? Que é o risco, é o imponderável, é o imprevisível. Não, e exige habilidades muito específicas, né? Ele acaba te preparando para tudo que você for fazer na sequência, né? Acho que tem muito do improviso. Do improviso, do que equilíbrio. eu acabei trazendo para minha vida pessoal. E óbvio, né? Hoje no papel de gestão até tenho olhar para o circo, mas não olho somente para o circo. Atualmente tem outras linguagens que me interessam também, outras áreas artísticas. Mas né? não é indissociável, né, Lucas? É uma arte que sempre está flertando com todas as outras, até por conta dessas habilidades né, que elas são mais específicas. Completamente. E aí, né, até vou juntar num outro que é esse coraçãozinho aqui de machetaria. Gente, porque olha que belezinha isso aqui. Eu acho muito bonitinho. Quando eu viajei pela primeira vez que o Sesc me convidou para ir num festival de circo, eu fui para Chalon.
que é a capital da Champagne. E cheguei Em Paris, na França. Na França. E onde tem uma das principais escolas de circo do mundo. Fui conhecer essa escola, que é o Chapiteau enorme. Tem muitos brasileiros que estudam Ali lá. em Reims, a região do Champagne. Na região de Champagne, a capital de Champagne, né? Então fui para lá no meio de um festival e os artistas estavam em greve na França. Há uma construção social do que é ser artista fora do Brasil ou no Brasil que é muito diferente de outros locais, óbvio, né? A cultura muda nesse aspecto. Sim. E eles estavam em greve e a forma deles fazerem greve com o governo era apresentar meio espetáculo, para o espetáculo no meio, arrancam as roupas, escrito greve, todo mundo de vermelho. Sim. E no fim eles vão vender coisas que eles produzem. E aí um dos artistas produzia essa machetaria, que eu achei a coisa mais linda, acabei comprando. E aí me apaixonei pelo circo definitivamente, né? Se eu já gostava, chegar lá e ver a forma como eles se protestavam e a forma como aquilo era uma parte da construção social do país. Falei, puxa, a gente tem muito a andar, né? A gente pode ir para outros lugares com a cultura, claro. né? Então... O brasileiro, a gente tem ainda essa forma de manifestação que às vezes é um pouco barulhenta, né? Uhum. Se a gente for comparar a essa experiência que você nos traz aqui, por exemplo, dessa forma de manifestação, de estar em greve, tal, do artista lá na França. Eles ficavam em né? silêncio, escrito greve, em silêncio durante o término do espetáculo. Então, esse espetáculo tinha 1 hora, com meia hora eles interrompiam, liam um texto, protesto. E aí eles voltavam para terminar o espetáculo. Não, meia hora em silêncio e encerrava ali. Isso aí, estamos em greve, não vamos mostrar tudo. O restante. Você vai ver uma parte. E quando acabava o espetáculo, todos eles, para auxiliar esse processo da greve, porque eles têm algum tipo de subsídio do governo, e a greve tirava, alguma coisa, né? vendiam obras e arte, né? E uma coisa muito interessante das escolas de circo, que não são dos grandes mestres, isso é, você não aprendendo uma lona, que é uma coisa que é muito rica para mim. É que quando você entra nessas escolas europeias, e até no Brasil, algumas escolas já seguem um pouco dessa linha, você é obrigado ou estimulado a aprender mais de uma língua, a tocar mais de um instrumento, a fazer outra arte manual que não somente o circo. Então tinham muitas possibilidades. Né? Muitas possibilidades, né? Tinha gente que trabalhava com diversos materiais e a machetaria foi aquela coisa que eu olhei e falei, gente, estou apaixonado por esse universo dessas pessoas que dedicam a vida para uma arte que é de risco de morte iminente todos os dias, né? Meu trapézio caiu, então eu ficava pensando... Olha, a perna de pau aí, que altura que você fica numa perna de pau? 2 metros, eu tenho 1,86, eu vou para quase 4 metros, né? Gente, então, é um predinho de, sei lá... Então uma queda tá ali no risco iminente de acontecer. No mínimo machuca. No mínimo machuca, né? No mínimo machuca. Ô Lucas, e o Brenan? Bom, você vê que eu comecei com item grande e tem item muito pequeno, né? Porque eu fui diminuindo, ao longo da vida foi diminuindo. Tá. Não, esse veio depois, né? Tá, vamos deixar o Brenan para daqui a pouquinho. Essa pirâmide, ela também é uma pirâmide francesa? Aí tem coisas da viagem, assim, eu tenho... Também? Nossa, ela é pesada, eu achei que ela fosse leve. Eu tenho graduações em áreas diferentes, né? Uma das minhas graduações é turismo, então eu era uma pessoa que quando eu fui fazer turismo achava que eu adorava viajar, e gosto. Talvez produzir viagem para os outros é uma coisa que eu gostasse menos. Então, essa foi uma viagem específica que eu fui ao Egito e fiquei muito encantado com coisas maravilhosas. Uma delas é ir num templo de 3.000 anos atrás e você ter a fórmula do paracetamol estampado nos desenhos e ali tem uma fórmula de como cuidar de dores, né? Isso me chocou muito de pensar. A gente tem muitas sabedorias que foram perdidas. Sim. Por questões filosofia, religião, política, né? A gente vai abdicando de outros conhecimentos dos mestres, né? Então, isso é uma coisa específica. É um retorno, né? E uma das minhas outras graduações é geografia. Apesar de eu não gostar nada da geologia, quando eu fiz eu tinha problemas seríssimos nas matérias de geologia. Eu gosto muito de rochas brasileiras, e então eu tenho aí algumas espalhadas. Para além da energia, tem uma coisa do belo, né? Me encanta sempre olhar a formação natural de anos, né? Aqui a gente tem séculos estampado em uma peça só, né? Então, assim, é uma obra de arte natural quase, né? Isso aqui guarda muitas histórias. Ó, eu tenho uma ali, tá vendo? Olha que pedra linda. Eu adoro. As rochas, elas me encantam eu nessa amo. Perspectiva, desde que eu não tenha que falar sobre a composição química delas, enfim, que a isso parte fica tudo certo. Que você estudava. Eu gosto de ver, né? Não de entender tão profundamente assim, mas é uma das minhas graduações e me representa muito. Então você é graduado em Geografia, turismo e tenho rádio e TV também. E rádio e TV. Tá aí, né? Múltiplo e multi. A gente é grande demais para parar, né? Eu ainda acho que podia fazer mais biologia, não, porque podia o fazer arquitetura. Cabe, né, Lucas? Né? Ele cabe, né? Ele não ocupa lugar, ele vai cabendo, a gente vai expandindo. É a coisa que fica com a gente, efetivamente, né? Exatamente. Se você perder tudo, o que fica é o que você sabe, né? Exatamente. Viu, viveu, viajou,
Então, Tem uma colega minha de trabalho na fundação, né, que todo mundo conhece, a Adriana Silva, que ela fala, uma vez que você sabe, não dá para não saber mais. Então, gente, é isso, né? Uma vez que você sabe, você não dissabe, né? A palavra não existe, claro, mas é por aí. Gente, eu sigo aqui conversando com Lucas Carbonera Molina, diretor adjunto do SESC, e você continue com a gente, porque o nosso bate-papo realmente está bem gostoso e a gente espera você. Lucas, você tem muita história para contar, né, gente? A gente dá um tempinho aqui, mas a gente continua conversando, né? Esse programa tinha que ter mais de 1 hora, mas a gente tem um tempo reduzido aqui para o nosso bate-papo. Brenan. O Brenan, ele marca um período seu no Nordeste, sua relação com o Nordeste. Teve um momento que eu achei que eu queria viver lá para sempre. Ainda não sei se eu desisti disso, né? Mas eu tenho uma sensação de um povo muito acolhedor e a sensação de que o tempo passa de uma outra forma, né? A gente que vive talvez numa cidade um pouco maior, e olha que a minha relação maior com o Nordeste foi com o Recife, que é uma cidade grande, movimentada, com trânsito, enfim, com tudo que vem nesse pacote cidade grande. Mas tem uma sensação que a cultura talvez seja preservada de uma outra forma, né? Vindo agora para o interior, eu entendo que a cultura caipira também segue um pouco esse percurso, né? De algumas coisas são muito demarcadas, regional, é regional. E que em São Paulo, às vezes, você quer apagar ou misturar, né? Você não quer aparentar tanto essas diferenças. Sim. A minha relação com o Nordeste tem a ver com isso. Eu tenho ótimos amigos lá. Passei um tempo no SESC que eu estava um pouco flertando com outras coisas, outras áreas do conhecimento, né? E recebi alguns convites específicos para fazer curadoria de projetos, curadoria de festivais. Fiz bons amigos. E eu tive anos de 10, 12, 15 vezes ao Nordeste, normalmente ao Recife, sempre a mesma cidade. E com isso criei uma relação muito próxima ao Brenan, que eu já admirava. Que é uma referência, né? Internacional, Sim. né? Aí tem dois, né? Francisco Brenan e o Ricardo. E o Ricardo. Ricardo, um grande colecionador, está na lista aí dos 20 museus mais importantes do mundo. Tem uma coleção muito importante do período que Pernambuco foi ocupado por franceses e holandeses. Então tem ali um mix de história que às vezes aqui no sul, sudeste, centro-oeste a gente não tem, porque tudo é muito ligado a Portugal, né? Então é um caminho muito hispânico. E lá eles têm um pouco desse outro caminho, que é um caminho muito interessante, porque gosto muito de um filme que tem uma linguista que diz, olha, a língua que você nasce fluente, cresce fluente, te conta muito sobre a forma como você vai enxergar o mundo. Verdade. E Pernambuco tem uma coisa muito especial nesse sentido com culinária, com artesanato, porque se passou muitas culturas para além da portuguesa, né? Então tem todo o trabalho indígena, ou tudo aquilo que os indígenas e os povos originários já estavam ali e ocuparam, e tem essa mistura. E eles conseguiram preservar isso, né? E o Francisco Brenan é uma surtação, assim, para quem não conhece, eu recomendo super escrever Francisco Brenan Museu no Google, ou no navegador que você quiser, e você vai cair no mundo que você vai pensar, isso existe efetivamente, né? Porque ele criou um universo completamente imaginário em Pernambuco. Ele tem uma fazenda grande, a família dele era uma família bastarda da cana-de-açúcar, então tinha muito recurso, de fato, e ele, um ceramista, dedicou um tempo da sua vida a construir um universo mágico que trazia todos os seus imaginários e refletia isso em peças gigantes, né? Pássaros rocas, dragões e outras coisas enormes que compõem aí esse universo. Então, ao chegar lá, você se depara com um universo quase não humano. Quase um lugar imaginário se fosse um filme de ficção científica de outra... E apesar de tudo isso, ele preservou a regionalidade, né? Total, né? Então, nessa peça específica que a gente tem aqui, isso é um peso de papel, óbvio, isso daqui Posso hoje pegar, pode. gente, Brenan? Ai, e me fala aqui, ele tem um número. Tem uma numeração específica uma edição, dele, é uma edição especial, limitada. Limitada, né? Ele faz peças, ou fazia, né? Porque ele morreu agora no começo da pandemia, mas... E já com 90 anos. Já tinha lá a sua idade, né? Ele fazia algumas peças na cerâmica que já não era mais ele que fazia, obviamente, né? Uma linha de produção de peças. Sim. Essas que são assinadas eram pintadas por ele, né? Pintadas e queimadas por ele. E você ganhou dele? Não exatamente dele, mas tive um contato direto numa exposição que a gente realizou no SESC, no qual ele não pôde vir, mas a minha primeira oportunidade de ir ao Recife, não marquei nada, fui até lá para conhecer, porque eu conheci ele por meio da exposição lindíssima que ocupou aí um período em Sorocaba, depois em Interlagos,
Em São Paulo ele tem algumas peças, né, específicas, então se você é de São Paulo capital, Sesc Pinheiros na entrada tem uma cobra bem grande dele montada, o metrô Trianon tem um pássaro rouca, o Sesc Interlagos tem um outro pássaro rouca, alguns ovos espalhados pela cidade. Museu Afro tem uma coleção muito bonita do Brenan. E quando eu fui, eu trombei ele por um acaso. Ele trabalhava na oficina e ficava no escritório. Eu fui sozinho e acabei trombando ele. E ao encontrá-lo, disse, olha, eu trabalho no Sesc Interlagos e a gente está com uma exposição sua que acabou de acabar. E aí ele conversou, né, assim, tomou um café do jeito dele. Eu entrei no escritório dele e tinha algumas dessas. No escritório eu falei, nossa, é tão bonita só a arte. Ele falou, pode escolher uma. E aí eu, com uma mochila muito pequena, escolhi a menor. Óbvio, podia ter escolhido uma grande, mas acabei escolhendo uma pequena. E aí ele falou que essa era uma série numerada que ele guardava, era uma das últimas que tinha nesse... Então você não escolheu... acabou escolhendo sem querer, a série, acabei pegando uma peça numerada e ele acabou me dando em agradecimento, né? Quase essa troca que foi genuína, de muito afeto, né? E que marcou a minha única vez que eu ouvi pessoalmente. Eu fui ao museu mais de 10 vezes, né? Nesse período de idas ao Recife. Toda vez que um familiar, um amigo, eu acompanhava. Era quase um guia de turismo. Já sou formado na área mesmo, eu aproveitava e desenvolvia. Sim. Conhecedor da arte do Brenan. E essa ficou, e aí a regionalidade tá, né? Então aqui tem caju, tem, enfim, uma série de coisas que são muito específicas. Sim, e uma forma de confecção que é muito artesanal. Daquela região, daquele lugar, né? E olha só, quanta informação o Lucas trouxe aqui pra gente sobre esse artista, né? Nordestino, brasileiríssimo, né? E com a sua obra diversa, riquíssima, espalhada, gente, pelo Brasil. E que a gente olha quantos lugares você disse que tem obra. Eu entendi ele dizer. Posso falar uma coisa muito aleatória, mas quando eu fui visitá-lo, ele disse: tem obras minhas em mais de 100 cidades do Brasil. E em Pernambuco, a cerâmica dele não era só cerâmica artística, né? Ele fazia cerâmica de piso, sim. Aliás, azulejo. Então, em Pernambuco, digo Recife principalmente, todos os prédios, a entrada, a fachada tem Brenan. É quase um artista muito comum para eles. Pra gente que não tem o hábito de ver, é impressionante, né? Até porque lá tem algumas coisas muito específicas. Eu gostava muito de uma questão no Recife, tem uma lei municipal que não permite que prédios tenham nomes estrangeiros. Então, todos os nomes são brasileiros. É uma ideia, né? E a segunda todo prédio novo que sobe precisa ter uma obra de arte na entrada. Então, todos os jardins têm ornamentos. E tem muito Brenan nos ornamentos dos prédios. Gente, olha isso. Então, a cidade é quase um museu ao céu aberto, porque os prédios novos são obrigados a ter uma estátua, uma escultura, uma pintura, um azulejo específico. Então, todas as fachadas e entradas de prédio têm uma obra de arte, e que é uma coisa maravilhosa. É uma ideia maravilhosa até para o fomento artístico local. Ribeirão tem esta lei que exige que os prédios que não sejam... Os públicos eu acho que também, mas com certeza os particulares precisam ter uma obra de arte ali. Mas a gente percebe que isso acontece, é uma obrigação deixa eu colocar qualquer coisa ali, não. Poderia ter realmente isso de forma organizada para transformar isso, né? A cidade, valorizando o seu artista local. Total, lá tem a lei só permite artistas pernambucanos, por exemplo. Então você acaba limitando um pouco a contratação. E valorizando a arte local, né? E tem tendências, né? Você olha o prédio, você sabe que aquele prédio foi construído em determinada época porque é um artista X que está à frente do desenvolvimento das obras dos prédios daquela temporada, ou daquele sobre tempo. Isso, né? Existem outras formas de fazer política pública, essa é uma, né? Exatamente, é sobre isso, né, gente? Olha só, seguimos aqui conversando com o Lucas Carbonera Molina, gerente adjunto do Sesc, trazendo pra gente essa riqueza de informação, de entusiasmo, de conhecimento aí, né, sobre o universo da arte. Mas a gente volta daqui a pouquinho porque eu quero saber a sua experiência de ser pai de planta, tá bom? Ótimo. Continue com a gente. Quero mandar um beijo muito especial para Raquel Bossa, para o Cris Rossini, para o Danilo Orantes e todos os profissionais, a equipe inteira da Casa de Beleza. Gente, obrigada, gratidão pela parceria de sempre, por me deixar assim mais ajeitadinha, né, Lucas? Ó, cabelo, maquiagem, tá? Então assim, a gente dá uma caprichada aí, um beijo grande para vocês, tá? Lucas, vamos falar... Bom, livro que você escolheu. Eu sei que você é um leitor, né?
ávido, começou a ler muito novinho, sua inspiração para ler. Quando você se tornou leitor? De pequeno, a minha orientação em casa, sempre vi meus pais lendo muito, Lendo né? muito. Então já tinha um exemplo Por ali. uma questão específica da religião, mas a gente tinha esse hábito de leitura em casa. Na faculdade, tinha muitos textos acadêmicos, então acabava não sobrando tanto tempo para aquilo que se gosta de ler, porque acho que também tem isso, as pessoas às vezes não gostam de ler, mas porque às vezes não encontraram ainda o seu estilo Exatamente. ou forma, né? E tem muitas Exatamente. formas de se escrever, né? Não tem só o romance ou A ficção. a ficção, tem outras formas tantas, né? Então aqui tentei na minha seleção de livros também trazer um pouquinho de cada frente dessa. E fui pego especificamente, primeira coleção que eu falei assim, meu Deus, Que como eu vou nunca levar? li isso? Foi pelo A Casa dos Budas Ditosos. João Baldo Ribeiro. João Baldo, não foi o primeiro livro que eu li dessa coleção, o primeiro foi Mas foi ali que te O Clube dos fisgou. Anjos, do Veríssimo. Do Veríssimo. E aí saí loucamente atrás de todos os livros. Esse especificamente demorei muito tempo para conseguir achar, porque essa edição é uma edição mais antiga e eu queria exatamente o livro desta porque era onde eu tinha os outros 6. Completou. Completei. Completou. Consegui comprar num sebo e a forma como o Baldo escreve é completamente Irreverente, né? impressionante, na verdade, porque todos esses livros são 7 escritores brasileiros, cada um fala de um pecado capital. E ele, nesse livro ele fala da luxúria, é isso? Isso, é luxúria. Casa dos Budas Ditosos é um livro picante, digamos assim, porque ele vai trazer, pela perspectiva da luxúria, uma leitura de mundo. E é impressionante a forma que todos esses livros foram escritos, porque quase todos eles eu li em um dia ou dois no máximo, exceto a Preguiça. Eu digo que esses livros... Tem sentido, né? Exceto a preguiça. Esses livros eles são feitos numa perspectiva quase sensorial. Você lê sentindo então o Clube dos Anjos Fome. No caso da luxúria, você tem esse olhar muito específico para a cor vermelha, para coisas quentes, porque ele traz isso na leitura. E a Preguiça foi o que eu demorei mais, mas é uma coleção que eu adoro. Essa é uma coleção que eu não empresto. Eu recomendo que compre, dou de presente. Agora, não me peça emprestado. Não me empresta essa, porque essa daí eu não acho mais. Ela tá até amassada, surrada. E ele foi o primeiro brasileiro que ganhou um Camões. Acho que foi, não é? Foi. Ele tem prêmios internacionais, né? Esse livro foi transformado num espetáculo maravilhoso com a Fernanda Filha. Fernanda Torres. Fernanda Torres, filha né? Da Fernanda Montenegro. Filha, e que é um dos espetáculos mais impressionantes que eu já vi na minha vida, que ela faz um monólogo com muitos personagens e você enxerga todos eles no palco. Faz tempo que ela não entra em cartaz com esse espetáculo, um espetáculo Será que muito tem físico. Alguma coisa na internet? Eu acredito que não, porque ele é mais 18, né? Então deve ter algumas limitações, mas enfim, se alguém tivesse a possibilidade de ler ou assistir, super recomendo, porque é maravilhoso. E os outros livros? Aí você trouxe também o Perfume. Que, assim, você sai de um brasileiríssimo, aí você vai para um alemão. Para um alemão. Que tem uma narrativa no livro francês. Exato. Esse livro é um dos primeiros best-sellers do mundo. O João eu já li, né? Eu não tenho esse livro. Aliás, tenho sim, tá dentro de alguma caixa que eu preciso resgatar. E preciso reler, né? Porque conversando com você me deu vontade de Sim, é maravilhoso. Acho que vale... Agora, esse eu não conheço. Já tá uma dica de leitura aqui pra mim. O Perfume... Patrick Suskind. Ele é um best-seller antiguíssimo, né? Dos 2 séculos atrás. Então, assim, é um best-seller muito antigo, fez muito sucesso. E conta a narrativa de uma pessoa que tem super olfato. E que nasce numa condição muito precária da França. Ele nasce num mercado de peixe, embaixo da bancada onde a mãe trabalhava, uma criança. E desenvolve esse poder sensorial do olfato. E ele vai tentar, ao longo do livro, e do filme, né, porque tem livro e filme, traduzir essa essência humana por meio de um perfume. E esse perfume acontece por meio de assassinatos. Isso que eu ia falar. E ele vira um serial killer. Ele vira um serial killer porque em busca dessa essência. Da essência humana. Desse cheiro perfeito. Então ele vai juntar o cheiro, ou extrair o cheiro das vítimas para criar um perfume que é a essência humana. Não vou perguntar se ele consegue, que é pra gente ser obrigado a ler o livro ou ver o filme. Ver o filme. Esse é um dos poucos casos. Eu trouxe ele porque é um clássico, acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Pois é, sucesso de... Eu não li, eu vou ler. E quando lançaram o filme, eu fui assistir pensando assim... E aí? Isso não vai dar certo. Porque normalmente a gente acha o filme muito aquém do livro, né, é impressionante Lucas? Porque o diretor consegue fazer uma coisa
que é dar um fim B, porque o final desse livro ele é subjetivo. Acho que cada pessoa que lê chega a uma conclusão sobre essa essência humana. Sim. Né? Não vou Fica dar mais por conta- spoilers com isso, mas gente, enfim. Cada tem um que ler. tem uma conclusão. E a conclusão do diretor é completamente diferente da do autor. E você gostou? Eu gosto, e quando eu assisto o filme eu falo, é melhor que o livro. Aí eu volto pra ler o livro. Aí eu leio o livro e falo, não, o livro é melhor, então eu vou assistir o filme. De novo. Porque são soluções completamente diferentes e tem uma questão que é o primeiro assassinato que ele faz. Quando esse filme lançou, eu morava fora do Brasil e teve uma campanha da Dior que patrocinou esse lançamento na Europa. Interessante. E aí na saída do cinema se perguntava qual cheiro você tinha com a primeira morte. Que é uma moça ruiva que tem pêssegos, ela tem um cesto de pêssegos. E ele fica completamente enlouquecido, né? Na tentativa de extrair o cheiro O filme dela. tem o mesmo nome, o perfume. Sim. Tá. Na tentativa de extrair o cheiro dela, ele acaba matando sem querer. Porque ele... E descobre que quando a pessoa esfria, o cheiro some. Então ele começa a arquitetar uma forma de conseguir extrair o cheiro da pessoa ainda viva. E é específico. E aí a Dior fez uma campanha na saída que tinham 4 possibilidades de cheiro. E a partir daquilo que você respondesse, ele te dava uma amostra grátis de um dos perfumes, uma amostra de 10 ml, que nem é tão pequena assim, né, pra bolsa. Da Dior, que é caro, né? E aí tinha uma coisa, se era isso, é mais amadeirado o cheiro, é mais frutado, é mais doce. Era uma campanha muito interessante porque eu acho que, a depender de quem leia ou do período que se lê, o cheiro que se vem à cabeça é uma... Você vai acessar também uma biblioteca de cheiros, né? De sensações aí, talvez pelo meio do livro. Então esse é o que eu gosto muito. É como aprender a apreciar um vinho, né, gente? Você precisa ver que nota tem, o buquê, é um negócio. O perfume é a mesma essência. E muda, né? Conforme a idade vai passando. Tem coisas que você não apreciava mais jovem e que um pouquinho mais maduro você aprecia. E muda de pessoa por pessoa, de pele para pele, né, Lucas? Tem essa coisa do paladar. Eu tenho uma pessoa conhecida que usa o mesmo perfume que eu, no dia a dia. Ele tem outro cheiro. É isso, muda. Então, é maravilhoso, eu recomendo super, gosto muito. Lucas, e agora esta planta, que eu sei que você tem o maior cuidado, o maior carinho com ela. Na pandemia você virou pai de planta. Como é que é ser pai de planta? Bom, acho que cada um, durante a pandemia, aqueles que tiveram a possibilidade de também ficar isolados, né, reclusos, né? Que foi o meu caso específico, criou uma alternativa, um roteiro para não enlouquecer dentro do seu próprio... Sobrevivência mesmo, né? Mental. Acho que tinha para quem estava indo para a rua o pânico da doença, para quem estava em casa o pânico da de solidão. Ter que conviver sozinho com você. Sim. E quando eu não aguentava mais as reuniões online, as festas de aniversário online, tudo isso que todo mundo passou em algum determinado momento, né? Os grupos se desfazendo, porque os grupos de amigos brigavam, se desfaziam, porque era muita intensidade. Eu já era uma pessoa que gostava muito de plantas, comecei a comprar plantas enlouquecidamente. E não só comprar, como ir na praça da frente de casa e pegar uma mudinha. Emprestada, viu, gente? Emprestada. É diferente. É diferente. E então eu comecei a fazer isso e comecei a fazer alguns pequenos cursos online sobre entender que as plantas gostavam de um lugar ou outro da minha casa, quantidade de água. Eu fui criando quase um roteiro na minha cabeça para cuidar delas. Hoje eu tenho mais de 80 vasos em casa. Isso significa que quando você viaja, você tem... Que é como deixar um cachorrinho. Preciso dos cuidadores de aluguel, precisa, amigos. Isso que faz, você precisa de alguém para cuidar das plantas. Amigos, é uma preocupação hoje quando isso. você viaja. Tem que pensar, né? Algumas eu deixo em prato com água, porque ela aguenta ficar com a terra molhada. Outras, se você fizer essa tecnologia de botar um prato com água, ela apodrece a raiz. O sol, né? A luminosidade. Então não pode ter vento, mas tudo fechado também elas não gostam. Então tem toda uma arquitetura pensada para elas. Óbvio que nem todas sobreviveram. E você conversa com elas? Olha, eu não converso muito, não sou a pessoa que conversa. Mas tem isso também, você sabe, né? Mas elas gostam muito de música. Eu sou uma pessoa que não vive sem música. Bom. Então em casa sempre tem ruído, né? E elas estão sempre ali ouvindo Caetano, Gil, Bethânia, Ney Matogrosso e tantos outros artistas aí. Eu vou citar só os nacionais porque acho que a gente tem que valorizar a cultura nacional sempre. Então, mas escuto tudo e Zé elas Cabaleiro. Escutam muita música. Acho que isso ajuda. E tem uma outra coisa que eu faço cromoterapia. E para elas eu descobri que não é um caso empírico, veja, não é cientificamente comprovado. Sim. Mas em casa, a depender da luz, ela floresce ou brota mais verde e aí depois, né, Lucas, acompanhando. Isso é tão verdadeiro que a gente fala que eu não tenho mão para planta. Não é, porque você não aprendeu a cuidar da planta, que é o meu caso ainda.
Mas a minha mãe, a vida inteira eu vejo as samambaias da minha mãe, as orquídeas, é um negócio espetacular. E eu nunca tinha parado para prestar atenção em como a minha mãe cuida das Lida com plantinhas, elas, né? lida com elas. E aí, muito recentemente, eu observando, fui passar o Dia das Mães com ela lá no Paraná, ela mora lá no interior do Paraná, e a minha mãe tem aquelas rosa do deserto. Ela tem vasos incríveis, uma mais linda que a outra. E aí eu perguntei, mãe, como é que a senhora cuida? Ah, é muito simples. Eu coloco todos os dias um pouquinho da água que ela lava o O arroz. arroz. Falei, sério? Ela falou, é o que elas gostam. Ovo Olha, seco, a casca de ovo A seco e casca do ovo triturada. Se você cozinhar batata sem sal, a água do cozimento da batata fria, pelo amor de Deus, não cozinhem suas plantinhas em Da casa, batata né? eu não sabia, mas o arroz e a casca do ovo torrado eu sabia. E tem outras coisas, né? Meu próximo passo é ter uma composteira em casa, tô aí estudando, ter uma pequena composteira. Eu moro num apartamento pequeno, lógico, então, mas na sacada instalar uma composteira para fazer o próprio adubo, né? O seu apartamento pequeno com todas as plantas já virou uma floresta. uma floresta, É. um jardim botânico. A minha ali. mãe e minha irmã, quando vêm, falam: Nossa, essa é nova. Nossa, o tamanho que ela tá. Como é que você vive aqui com tudo isso? E minha mãe acha que eu gasto muito tempo com as plantas. Eu gasto 15 minutos a cada 2 dias. Ah, é pouco tempo, E né? é quase Se eu for terapêutico. pensar. E é terapêutico, né? Não é quase, não. É terapêutico, né? Você vê ela crescendo. Eu ia te perguntar isso, essa relação aí de ver ela crescendo, aí ver se uma folhinha tá doente, porque fica doente, né? Às vezes florescendo, ou dá um frutinho. Isso tudo. É isso. Quando dá flor, parece uma felicidade, né? Parece que você tem um filho novo. Não né? é? Porque é isso. Deu flor e normalmente qualquer espécie, seja animal ou vegetal, quando em cativeiro tem dificuldade em reprodução, né? Sim. Porque sim. você não tem, no caso das plantas especificamente, se tem flor, você não tem abelha em casa, é muito raro. Eu moro no 12º andar. Eu tenho lá uma jataís que vem me visitar, já estudei por uma caixinha de abelha jataí para poder ajudar na polinização. Mas se não tem polinização, você não tem floradas, né? E se não tem florada, não tem fruto, logo não tem semente, ela não brota mais. Então tem todo um caminho Tá vendo? do E é o ciclo. processo universal. Se tudo isso acabar, não tem vida, né? Então agora meu próximo estudo é a composteira para fazer o adubo, mas a abelha já passou pela cabeça, o minhocário para fazer humus, né? Então acho que tem essas pequenas questões. Acho que é uma questão fundamental Claro, a gente pensar claro. nessa maior sustentação do ser humano no planeta. Senão a Questão gente vai acabar com tudo, né? ambiental, A gente vai acabar com exatamente, tudo, né? Exatamente. E essa plantinha especificamente, ela foi a sua primeira plantinha ou não? Ela, quando eu mudei para Ribeirão, eu ganhei ela bem pequenininha. Ela tinha um é uma brotinho espadinha de assim. São Jorge? Ela tinha um brotinho assim, ó. E aí tentei colocar em um lugar que tinha sol, ela queimou. Depois eu troquei ela pro banheiro, era muita umidade. E por fim ela fica no uma local, na minha sobrevivente, entrada de então. casa. Mas é espada, ó. Gente. Você quer ter planta, não sabe o que ter. Jiboia. Jiboia, que eu Espada. tenho muito na minha casa. A daqui hoje no estúdio não tá aqui. Jiboia é maravilhoso porque ela aguenta tudo. E linda. Espada aguenta tudo. Lírio aguenta tudo. Lírio só tem uma questão: se você quer que ele floresça, ele tem que tomar sol. Mas caso ele não tome sol, é aquela planta que você bota água, vive, ela murcha porque fica 3, 4 dias sem água, bota água, ela volta. A jiboia não, a jiboia com água, sem água. A espada é a mesma coisa, pode passar 15 dias sem água, ela vai Ela tá segurar a bonita. onda. Né? E eu não sou a pessoa que tem tantas suculentas e cactos, porque eu não consigo lidar muito bem com elas, porque eu gosto de regar muito as plantas. Então, suculentas e cactos tem que ter uma paciência um pouco ainda que eu não A adquiri. minha filha gosta da suculenta, mas eu viro e mexo, eu tô pondo uma água. Mãe, você pôs água. Eu vejo que o potinho tá meio sequinho. Mãe, não pode, a suculenta não gosta. Eu descobri uma coisa há pouco tempo com suculenta, que agora nas minhas de casa eu ando aplicando e elas estão lindas, exuberantes, que é uma vez por semana, enche um balde e afunda ela inteira dentro. Inteira. Vaso, Submersa tudo, mesmo. submersa. Espera ali um pouquinho, a hora que já não sai mais bolinha, você levanta, deixa escorrer e pronto. Só uma semana depois. Aí uma solução Vale para a cuidar das dica para quem suculentas. tem suculenta em casa, não sabe cuidar da suculenta. Olha isso, ó. Submersão total uma vez por semana, acabou. É isso. Ela guarda a quantidade de água que Ô, ela Lucas, precisa. e você tem alguma dica muito especial para orquídea? Porque, minhas orquídeas, elas são difíceis, né? Aliás, elas são Delicadas. Delicadas, né? Orquídea tem. Aliás, quase todas as plantas têm a mesma regra. Não dá pra ficar trocando de lugar o tempo todo. A Mônica que me auxilia em casa, eu falo pra ela, Mônica, Não muda de tira lugar. de lugar, né? Porque bate vento, troca luz, a planta Não sente. sente. É como a gente faz uma mudança, a gente sente. Pega um vento pra você ver, né? Então, isso. Orquídea tem essa sensibilidade e orquídea que sempre me contaram e eu sei que funciona super. Ao regar 2 vezes ao semana, a gente que mora num lugar muito quente, né? Não são todas as espécies de orquídea que dão aqui. Tem que ser orquídea do cerrado, normalmente. Espécies do cerrado.
Porque Tem Ribeirão é isso. quase um deserto, É, não, né? Calor e frio, é uma mistura específica Sim, muito seco. muito. Pedrinha de gelo, 2 vezes a semana não põe água. É uma pedra de gelo em cada orquídea, E 2 sem vezes água. a semana. E funciona E lindamente. sem terra, é aquela coisa É do... aquela coisa. E Aquela ela, com mistura gelo, ela tem de uma sustentação cor, de planta de 30%, 40% a mais. Então, se a flor ia durar um mês, ela acaba durando quase 2, porque você consegue prolongar. Ela gosta de água gelada na raiz. Ai, gente. Então, especificamente, assim, pra gente que mora em um lugar muito quente, né? A pedrinha de gelo é funcional. No Sesc, a gente tem muitas orquídeas nas árvores. E aí o jardineiro bota pedrinhas de gelo Pedrinhas de gelo. para ajudar a refrescar e deixar ela mais feliz e florescer mais ao longo do período também, né? Olha aí, Lucas Carboneira Molina, completo, gente, consultoria completa aqui, artística, né, principalmente, mas também ambiental aqui, né? Como é que a gente nomina essa consultoria de planta? Não, é uma coisa de pensar. Se tudo na vida não funcionar como eu planejo, ter um garden é uma solução. Tem um garden. Vou É ser isso feliz aí. tendo um garden. Não me dou bem com samambaias, elas não gostam de mim. Eu já desisti delas, mas eu tenho tantas outras que compensam a samambaia em casa. É uma variedade. É, né, samambaia é no uma coisa universo. engraçada, né? Porque eu lembro a mesma memória afetiva. Minha avó tinha na garagem a quilos de samambaia e era assim, jogava mangueira, aí não tomava sol, e ficava ali fechado e elas estavam lindas. Gigantes, Em casa maravilhosas. você trata, tira folhinha, bota adubo, bota água e elas depenam, caem folhas na casa inteira. Então, eu para não matar mais samambaias, resolvi deixar elas lá Pra no outras garden lindas pessoas. e eu ter outras plantas em casa que eu consigo cuidar, né? Essa mesmo já tá precisando tirar os brotos dela em breve e vou transplantá-la para um vaso maior. Já vai para um outro vaso. Também eu ouvi você falar em algum momento que o vaso, quanto mais carinha de sujo, assim, Cara de gasto. significa que a planta está ali há mais tempo, É isso, não é isso? Tem truque para tirar isso, né? Ela começa a calcificar, então ela começa a ficar branca, né? Então o sal que entra via água ou da própria terra ou da planta, ele passa para fora, ele vaza aqui. Então o jeito é você umidificar o vaso por um tempo e depois passar uma bucha sem nada. Não pode passar produto. Sim. Porque da mesma forma que o produto, o Água, sal porque a água sai, ela entra. entra por osmose, né? Então, melhor não. Mas tem uma coisa que eu ouvi a minha avó dizer e eu acho que é efetivamente verdade. Planta feliz é planta em vaso gasto. Né? Não precisa desse ornamento todo. Ela aqueles tá ali, é cacheposos, natural. não sei o quê. Isso é o processo natural dela, né? E Tá é saindo o sal que ela não precisa, tá saindo via vaso, né? Então, eu lavo. Não vou dizer que eu não lavo as minhas, porque, né, como tem planta dentro de casa e é dentro de um apartamento que parece uma floresta, se todas elas estiverem com essa cara, dá uma cara de que você mora na selva, literalmente. Então, às vezes eu tiro daquele maior, né? Eu tenho uma costela de Adão gigantesca na sala, então da costela eu lavo bastante, porque é um vaso muito grande. Que bacana, gente. Eu estou me preparando para ser mãe de planta ainda, eu chego lá. Bom, chegamos ao final do nosso programa, nesse bate-papo super gostoso. A gente não conseguiu falar que você tem sobrinhos gêmeos? Tenho sobrinhos que gêmeos. nasceram no mesmo dia. Nasceram no mesmo dia que você. eu. Quando eu fui fazer 30, tinha preparado uma festa maravilhosa, amigos e tudo mais. E aí, uma semana antes, tinha visto a minha irmã que estava grávida. E ela disse, não, o médico disse que é para daqui 1 mês. Então, tá tudo certo, vamos fazer essa festa, chamar todo mundo comemorar os 30. Não sou muito dos aniversários, mas eu gosto dessas datas cheias, né? Então, com os 40 virar uma festa grande, possivelmente. E aí, na noite, ela foi dormir e disse, tá tudo bem. E era virada de lua, né? Tem todo esse aspecto da lua que interfere no cabelo, no nascimento, no nascimento das plantas, né? Tem tudo isso. E aí, às 6 da manhã, eu lá preparado para fazer uma mega de uma festa nos 30, ela só toca o telefone. E meu companheiro da época olhou o telefone e disse assim, é sua irmã ligando, vai nascer. E foi imediatamente isso, e sai correndo pra maternidade, cancelando tudo, cancelando o bar, né? Porque como é que funciona, né? Nasceu sobrinho, a gente precisa celebrar uma coisa muito maior do que os 30 anos, né? Exatamente. A criança nasceu. E eles têm personalidade parecida com a sua? Sim, tem uma veia também artística. Eles são bem diferentes porque eles não são univitelinos, né? Eles são bivitelinos. Então, fraternos. Né? E são de gravidez diferente, né? Não é da mesma fecundação. Olha só, tem uma semana de diferença. Fecundou um, aí depois fecundou o outro, né? Eles são completamente diferentes. Um tem cabelo enrolado, um cabelo liso. Um é mais artístico, o outro é mais introvertido. Um é um palhaço naturalmente, assim. E lembra eu muito quando era pequeno. O outro é um pouco mais do afeto, daquela coisa de ficar um pouco mais ali no pé da mãe. E eu tenho uma relação maravilhosa com eles, assim. Então, os meus sobrinhos
São Que gosto, que bonito. incríveis. Acabamos falando dos meninos, como eles chamam? Heitor e João. Heitor e João. Sabe a definição deles para onde eu trabalho? Não. Eu trabalho no Sesc, né? Aí se perguntam para ele onde ele trabalha. Ah, meu tio trabalha na piscina. Claro, né? Porque o Sesc Tem também tudo, tem mas tudo, é isso. O que tem mais a chama piscina. atenção é a piscina. Claro, né? Eles estão com que idade? Eles estão com 6. 6 anos, Eu ia falar quando você fez 30, você está com 36. Muito bem. Lucas, muito obrigado, viu, por essa aula que você nos trouxe aqui, por essa alegria toda, essa energia toda que você traz e realmente isso é visível. E parabéns, viu, pelo seu trabalho, aí com essa agenda do Sesc, trabalho em Ribeirão Preto, e que você possa permanecer com a gente aqui na nossa cidade, né, por muitos e muitos tempos, crescer muito mais aí no Sesc, nos dando de presente toda essa sua energia, toda essa sua alegria, toda essa sua leveza e essa programação intensa que você tem sempre Perfeito, nos muito dando. obrigado aí pelo convite. Já sou quase Ribeirão, já sou Ribeirão Já Preto, é minha carta já é Ribeirão daqui, meu CPF, Preto. meu CEP já é daqui, meu CPF já está aqui, então tudo migrou naturalmente. E se você, por um acaso, está aí assistindo o programa, não conhece o Sesc, fica o convite, a gente funciona de terça a domingo, na Tibiriçá 50, ali no centro, e lá a gente fez uma revitalização da área verde, que se você não for há muito tá tempo, lindíssimo. vai entender que a gente mexeu muito, entendendo que isso traz bem-estar, qualidade de vida, que traz um frescor para essa cidade fresca no verão. É verdade. Então tem uma diferença importante, então fica o convite para ir lá tomar um café com a gente, conhecer nosso espaço, participar das nossas atividades. Combinado, naquela cafeteria maravilhosa que tem no Sesc, né? Sim. Beijo grande para você e lembre-se que o nosso encontro é marcado toda sexta-feira às 16 horas e é claro que a gente espera você. Até lá.